Olá, eu sou a Jaymar e eu vim aqui contar um pouquinho sobre o Tipi da Lua. O Tipi da Lua, ele é um projeto que surgiu da minha necessidade pessoal de compartilhar com outras mulheres um pouquinho do que eu estava aprendendo, do que eu estava aplicando na minha vida e poder dividir com outras pessoas isso para saber se funcionava para elas também, né? Então, esse projeto ele surgiu dessa necessidade de criar um encontro para a gente poder se auxiliar um pouquinho no processo uma da outra, né? O que acontece? Eu, há 3 anos atrás, eu comecei uma caminhada de autodescoberta e eu me formei em yoga. Eu comecei a dar aulas de yoga numa escola, né? Eu fui morar numa escola que só faz isso 24 horas por dia. Então, eu tenho uma vida toda dedicada a isso hoje, né? E aí, dentro dessa caminhada, várias ferramentas foram surgindo e eu fui entrando em contato com coisas que eram naturais do ser humano, naturais do feminino, né? Naturais dos ciclos femininos, que foram me auxiliando muito a me autodescobrir, a descobrir as minhas emoções, aprender a lidar com elas, aprender a lidar com os meus sentimentos. Então, esse projeto ele surge daí, de um estudo pessoal meu, onde eu pude compartilhar com outras mulheres e perceber que um pouquinho do que eu tinha aprendido podia contribuir no processo delas também. Hoje a gente promove esses encontros, né, em alguns lugares, na escola em Guararema, onde eu resido, e também em alguns estúdios em São Paulo, de algumas alunas também aqui da escola. Eu já fazia esse trabalho com as alunas, né, sempre estava atendendo as alunas e ensinando um pouquinho, porque nós mulheres somos cíclicas, né? A gente tem um ciclo muito parecido com o ciclo lunar, e não é à toa, né? A lua, ela rege as águas, né? E ela rege também o nosso ovário, digamos assim. O nosso ciclo, ele está muito conectado com o ciclo lunar. E quando eu comecei a observar isso, eu pude perceber melhor as minhas emoções, aprender a lidar melhor com elas, com os meus sentimentos, né? Perceber quando a gente está um pouco mais com uma irritabilidade muito alta e qualquer coisinha, né, já te dá aquela loucura. E perceber também quando a gente está mais de boa, quando a gente está ovulando, ou quando a gente, né, já está ali no final do ciclo. E isso tudo foi me conectando com os ciclos da natureza, com um modo de vida mais natural, né? Hoje eu tô aqui no meio da natureza, por exemplo, eu fiz questão de vir gravar esse vídeo aqui no meio da natureza, porque eu acho muito importante a gente resgatar esse contato. Os povos antigos, eles tinham o útero como sagrado, a mulher, né? Os ciclos femininos eram muito respeitados pelos nossos antepassados, né? Em várias tradições, nos índios norte-americanos, a gente encontra vários registros dessa tenda, que era tipi, né, para algumas tradições, ou tenda da lua, ou tenda vermelha, né? Que era um local onde as mulheres se reuniam, né? Como as mulheres conviviam na tribo, todas elas menstruavam no mesmo período. Então era um local onde as mulheres se reuniam, onde as anciãs, as avós, né, as pessoas de mais idade da tribo passavam conhecimentos para as mais jovens, tanto conhecimentos sobre a vida, sobre as relações, sobre as coisas da tribo, sobre as artes, né? Então, tudo isso era passado ali naquele momento, né? Era muito sagrado. As mulheres, elas tinham tinham esse presente, como que eu posso dizer? Elas recebiam essa autorização, digamos assim, né? Para elas se retirarem de todas as atividades da tribo, para que os homens cuidassem da aldeia e elas se recolhessem nesse período. Então era um período muito sagrado, né? Os índios, eles viam as mulheres como grandes geradoras da energia criativa. Então, sem potencial feminino ali em consonância com a natureza, né? Eles achavam que todo desequilíbrio estava sendo formado. E as nossas antepassadas, elas tinham esse costume que a gente está resgatando hoje, que era o costume de plantar a lua, que para quem não sabe, né, quem utiliza coletor menstrual, absorvente de pano ou calcinha absorvente, né, a gente coleta esse sangue e a gente planta ele na terra, numa árvore, num vasinho, né, enfim,
Aí cada uma faz o seu ritual de acordo com o que tem disponível, né? E os antigos acreditavam que esse ato, né, de devolver para a terra ali o sangue, era o que nutria a nossa mãe terra e era o que podia nos trazer nutrição. Então era o que nutria toda a aldeia, toda a tribo. E, inclusive, acredita-se que muito do desequilíbrio que a gente vive hoje no nosso planeta é devido a essa distância, né, do ser humano do seu meio natural e da mulher, desse ato de nutrir a terra, né? As mulheres se distanciaram dos seus ciclos, as mulheres hoje pouco conhecem sobre si, sobre os seus ciclos, sobre as suas emoções. Então, tudo isso atrapalha muito no processo de desenvolvimento natural do planeta. E é isso que eu quero resgatar com o Tipi da Lua, né? A gente teve a oportunidade, esse projeto é um projeto muito novo, ele acabou de sair, a gente realizou 6 encontros até o momento. E nesses encontros eu pude perceber o quão importante é levar um pouquinho desse conhecimento para as pessoas, principalmente nos encontros que a gente realizou na cidade de São Paulo, né? Então, a gente leva um pouquinho desse conhecimento e isso já tá. O feminino, ele é muito instintivo, né? A gente tem o potencial da criação dentro da gente muito forte. A gente tem muita intuição latente, assim, né? Então, quando a gente começa a falar, parece que vai acendendo várias luzinhas, assim, né? É muito incrível, assim, de observar como as mulheres se conectam instantaneamente quando a gente está falando sobre isso, porque é orgânico, né? Tá presente na gente. E a gente começa a se conectar com isso, a gente começa a se reconectar, né? Porque essa conexão ela nunca foi perdida, a gente só se distanciou, né? Um pouquinho disso, mas ela tá aí. Então, quando a gente começa a observar, na verdade, isso, a gente começa a perceber que realmente é muito real. A gente conseguir, através dos nossos ciclos, conectados com o ciclo lunar, conectados com o ciclo do nosso planeta, a gente conseguir observar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Conseguir se conhecer, se reconhecer umas nas outras, que é o mais importante, né? Nossa sociedade, ela criou uma competição, ela fez da mulher uma boneca, né? Plástica, né? Plastificada, na verdade, né? Porque se ainda fosse plástica, né, com plasticidade, tudo bem, mas plastificada. A sociedade ela plastificou a mulher. A mulher hoje ela é obrigada a usar batom, ela é obrigada a usar maquiagem, ela é obrigada a usar salto alto, né? Ela é obrigada a estar sempre linda, a estar sempre cheirosa, a estar sempre, né, dondoca, digamos assim, com a bolsa mais cara, o perfume mais caro, o consumismo exacerbado, né, que a gente vê hoje. Então, nossa sociedade ela foi obrigando a mulher a se desconectar cada vez mais do natural e a ficar cada vez mais artificial, né? Porque quando a gente utiliza maquiagem para esconder nossas marcas, né? Ou, enfim, produtos inúmeros, anticelulite, anti-estria, tratamentos estéticos, cirurgias, né? Quanto mais essas ferramentas a gente utiliza, mais a gente se artificializa. E quanto mais a gente se artificializa, mais distante do nosso natural a gente tá. E mais distante da natureza, mais distante da nossa terra, né? Mais distante disso aqui, das plantas, da terra, do sol, né? A gente hoje em dia não pode. A gente usa bloqueador solar, uma coisa para bloquear o efeito do sol, que é tão benéfico pra gente. A gente precisa muito do sol. O sol, ele é a fonte da vida do nosso planeta, né? Então hoje a gente usa uma coisa que bloqueia o sol na gente, a gente não pode mais tomar sol, como assim, né? Quando a gente começa a descobrir isso, a gente vê que a gente está tão distante do que a gente é de verdade que acontece vários estalos, assim, né? O que eu estava falando, automaticamente a gente dá estalos assim e a gente se percebe o quanto a gente tem para se trabalhar, para se conhecer, o quanto a gente não se conhece fora o que fizeram a gente ser, né? Porque a sociedade fez a gente ser alguma coisa, né? A gente ser hoje a gente precisa ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. E a gente, né? Em qual momento do seu dia você para olhar para si, né? Em qual momento as mulheres param, por exemplo, para estar entre amigas, olhando umas para as outras e dizendo: Clara, você é uma parte de mim, me reconheço em você.
porque os seus ciclos e os meus ciclos são os mesmos, né? Nós temos a presença do feminino dentro da gente. E isso é tão incrível, a gente poder fazer esse resgate, está sendo assim incrível encontrar outras mulheres, poder abraçá-las e poder senti-las e poder dizer: meu, você é forte, você é guerreira, você tem um poder dentro de você e eu tô aqui para ajudar você a descobrir isso, porque eu também tô descobrindo, eu também tô no meu caminho e eu também tô tendo outras mulheres que me ajudam a descobrir, que me inspiram a me descobrir, né? Então, assim, esse projeto ele faz parte de um estudo muito grande acerca do feminino, acerca dos nossos potenciais femininos, acerca dos nossos ciclos. E eu vejo nesse projeto agora do SESC uma grande oportunidade da gente poder expandir isso para o maior número de mulheres possível, porque esse é o grande propósito, né? Que mais mulheres possam se encontrar, porque quando a gente descobre uma coisa que faz muito bem pra gente, que nos transforma de uma forma tão benéfica, a gente não pode deixar isso guardado. A gente quer expandir esse conhecimento, a gente quer mostrar para outras mulheres que todas elas podem, que a gente pode sair da depressão, que a gente pode sair dessa pressão que a gente vive, né? Que a gente pode sair do patriarcado, né? Dessa masculinidade tóxica que nos mata dia após dia, assim, porque as mulheres hoje na sociedade, elas vão sendo mortas parte a parte, pedacinho a pedacinho, né? Vai sendo esfaqueado. Um porque ela tem que estar de maquiagem, outro porque ela tem que estar de salto alto, porque ela tem que ser boa mulher, porque ela tem que ser boa mãe, porque ela não pode se mostrar fraca em nenhum momento, porque ela não pode parar um dia sequer para entender os seus sentimentos, para olhar para si, para se conhecer. Então é isso que eu quero compartilhar com outras mulheres. Eu quero que elas aprendam através das ferramentas ancestrais que a gente tem, através das práticas, tanto do yoga, né, que é uma ferramenta de milênios que vem lá do Oriente, como das ferramentas que a gente tem aqui dos nossos índios, né, do xamanismo e diversas ferramentas que a gente vai poder usar, a dança circular, quando a gente se reúne em volta de uma fogueira e faz uma dança, cara, o fogo ele transborda, sabe? É um fenômeno que acontece que não dá para explicar, é só sentindo. Então, o propósito do Tipi é justamente trazer esse resgate, cara, poder encontrar com outras mulheres, poder mostrar para elas o quanto elas são fortes, o quanto de poder tem dentro delas e o quanto elas precisam se conhecer, o quanto elas precisam se reconectar com seus ciclos naturais, poder entender as suas emoções, poder entender os seus sentimentos, poder colocá-los para fora, né? Porque a mulher, ela foi muito, extremamente reprimida, né? Nós fomos caçadas, nós fomos caladas. Então, o propósito maior de todos é dar voz, né? Que as mulheres possam ter voz, que elas possam ser respeitadas, que elas possam transcender esse machismo da nossa sociedade, que isso não nos afete, porque a gente sabe o poder que a gente tem. E esse é o grande propósito desse projeto. E eu espero poder compartilhar com o maior número de mulheres possível isso, porque isso tem me feito muito bem. E eu quero que faça bem para todas vocês também. Arro, namastê, gratidão.